Explosões, lama até quase engolir as patas, homens tentando se mover no meio da fumaça. E, no centro de tudo isso, um cavalo ainda estava de pé. Ao redor dele, outros animais desapareciam no caos. O chão já não parecia chão. Era barro, impacto e ruído por toda parte. Mesmo assim, ele seguia, como se ainda existisse direção dentro daquele inferno. Aquele cavalo era Warrior. E o mais absurdo de tudo é que essa não foi uma cena isolada. Warrior atravessou a Primeira Guerra Mundial inteira. Num conflito que engoliu milhões de animais, ele voltou. E é exatamente isso que torna a história dele tão estranha. Porque o Warrior não virou lenda por causa de um único gesto heróico. Ele virou lenda porque continuou, quando quase tudo ao redor parava. Antes da guerra, não havia nada de mítico nele. Warrior não nasceu cercado de glória, não parecia um animal destinado a entrar para a história. Era, antes de tudo, um cavalo treinado para servir, para responder rápido, para manter controle no meio da pressão, para avançar quando fosse preciso. Naquele tempo, cavalo não era enfeite de guerra, não era detalhe bonito de pintura militar. Era parte real da engrenagem. Eles puxavam carga, levavam oficiais, transportavam equipamento, atravessavam terreno onde veículos ainda falhavam. E foi nesse mundo que Warrior entrou. Ele se tornou o cavalo de Jack Seeley, oficial britânico que seguiria para a frente ocidental. No começo, talvez alguém ainda acreditasse em ordem, mas guerra não demora a destruir essa ilusão. O campo muda, o ar muda, o som muda. O que antes era caminho vira obstáculo. O que antes era firmeza vira lama. O que antes era silêncio vira um barulho que nunca termina. E nesse ambiente, o cavalo não deixa de ser importante. Ele se torna ainda mais necessário. Warrior carrega, Warrior atravessa, Warrior responde. Ele vai onde ainda dá para ir e continua útil justamente quando tudo ao redor começa a falhar. Só que utilidade na guerra cobra caro. A lama prende, o cansaço acumula. O corpo vai sendo drenado sem parar. Explosão não avisa. Impacto não respeita distância. O perigo não vem uma vez só. Ele volta. De novo e de novo. Esse é o ponto que pesa de verdade na história de Warrior. Ele não sobreviveu a um único momento impossível. Ele atravessou o desgaste contínuo. Ao redor dele, outros cavalos sumiam. Alguns por ferimento. Alguns por exaustão, alguns porque simplesmente não conseguiam continuar. A guerra não fazia pausa para lamentar. A engrenagem seguia, substituía, empurrava adiante, mas a perda estava em toda parte. Hoje a gente olha para a Primeira Guerra e vê números imensos, só que para quem estava lá, aquilo não era número, era ausência, era silêncio, era mais um corpo que não seguia, e o Warrior seguia. Isso não quer dizer que ele estivesse seguro, quer dizer exatamente o contrário. Quer dizer que ele esteve repetidas vezes no mesmo ambiente que destruiu tantos outros, e mesmo assim não desapareceu. Mais tarde as pessoas transformariam isso em símbolo, mas durante a guerra não existia símbolo nenhum. Existia lama, existia medo, existia pressão, existia a necessidade de atravessar mais um dia. Talvez seja isso que faz o Warrior parecer tão diferente. Enquanto vivia aquilo, ele não parecia uma lenda, parecia apenas necessário. E talvez seja assim que as lendas mais fortes começam, não com glória, mas com permanência. Ao lado de Jack Seeley, Warrior passou por campanhas ligadas a alguns dos cenários mais brutais de toda a guerra. Ypres, Somme, Passchendaele, nomes que por si só já carregam lama, destruição e desgaste. E no meio desse mundo feito para quebrar tudo, Warrior ainda estava lá, não porque fosse invencível, não porque estivesse fora do alcance da guerra, mas porque continuava resistindo ao que destruía quase todos os outros. Talvez o mais impressionante seja justamente isso. Não existe um único instante perfeito que explique a lenda inteira. Não há uma cena isolada que resolva tudo. A diferença de Warrior foi se acumulando. Um dia ele ainda estava lá, depois outro. E quando tanta coisa em volta já tinha quebrado, ele ainda permanecia. É aí que a história muda de patamar. Porque permanência, na guerra, começa a parecer impossível. E o impossível chama a atenção. Quando o conflito começa a acabar, ele também não termina de forma limpa. A intensidade diminui aos poucos, mas o dano já foi feito. E então aparece outra parte cruel dessa história. Muitos cavalos que sobreviveram ao fronte nem sequer voltaram para casa. Foram vendidos, abandonados, descartados no pós-guerra como se fossem apenas o resto de uma máquina que já não servia. Warrior voltou.
E esse detalhe muda tudo, porque agora já não estamos falando só de um animal que sobreviveu ao campo de batalha. Estamos falando de um animal que também escapou do destino que engoliu tantos outros depois da guerra. Ele retorna para a Inglaterra, reencontra Jack Seeley, e aquela ligação entre os dois ainda existe, como se nem 4 anos de guerra tivessem conseguido romper totalmente aquilo. Com o tempo, a memória fez o que sempre faz: organizou o caos, transformou sobrevivência em narrativa, e o Warrior passou a ser lembrado como o cavalo que a Alemanha não conseguiu matar. É uma frase forte, quase mítica, mas ela só existe porque, olhando para trás, o improvável ficou impossível de ignorar. Warrior não mudou sozinho o rumo da guerra, não decidiu batalha nenhuma, não foi o centro estratégico do conflito. O que ele representa é outra coisa: continuidade, num ambiente criado para destruir continuidade. Enquanto o mundo ao redor afundava em lama, fogo, ruído e perda, alguma coisa ainda seguia adiante, não porque estava protegida, não porque estivesse fora do risco, mas porque atravessou o risco vezes suficientes para ainda estar ali no fim. No meio de uma guerra que consumiu milhões de animais, Warrior não entrou para a história por um gesto teatral. Entrou porque continuou, e às vezes continuar já é a forma mais rara de heroísmo.